E aí agora a gente sai da caracterização de Jesus enquanto Mahatma e começa a tentar entender qual é a diferença entre o mestre hierofante, o homem divino. O que é um homem divino? Né? Uma pessoa que está manifestando, devido ao seu alto grau de iniciação, aquilo que há de divino em si mesmo. Né? Então, diferenciando o mestre, o Mahatma, o homem físico, Jesus, do Cristo enquanto princípio metafísico ou centelha divina. É isso que eu gostaria que ficasse cada vez mais claro para todos, essa diferença entre Jesus e Cristo. Quando isso fica claro, fica muito mais fácil de entender o ensinamento. Eu sei que tem teorias por aí que falam que, oficialmente, né, que Jesus é Deus encarnado. Na igreja eles dizem isso, né? Deus encarnado na Terra. E aí os gnósticos vão discordar, isso inclusive vai ser tema de concílios, de debates lá, o tal do docetismo, né? Mas eu não vou entrar nisso agora, mas é sempre essa questão de entender que Jesus não é Cristo. Quando isso fica claro, vai ficando mais fácil. Mas existem teorias espiritualistas que eu acho bem esquisitas, de que Cristo é uma entidade que entrou em Jesus, e umas coisas assim, que para mim mostram a falta de compreensão filosófica em torno desse termo. Porque se a gente vai nos textos gnósticos, vai nos apócrifos cristãos, e pega autores como o Filon judeu, falando sobre o Logos, vai ficando bem claro que Cristo é um princípio metafísico, é um nome dado à centelha divina presente em nós. Não é nenhuma entidade, não é um Deus que baixou em Jesus, não é Deus encarnado num homem de carne e sangue, não é nada disso. É um princípio divino. Assim como o Buda representa a semente de Buda, o potencial de iluminação. E assim como o Siddhartha não foi o único e nem o primeiro Buda. Então, quando a gente associa Jesus a Cristo, fica tudo confuso. Aí alguns vão dizer que Cristo foi um homem e outros vão dizer que Jesus é um Deus. E fica essa confusão na nossa cabeça. Inclusive para quem estuda o gnosticismo. Alguns autores acadêmicos, às vezes eles leem a palavra Jesus ou Cristo nos textos e às vezes eles trocam na tradução. Às vezes está Cristo e eles traduzem por Jesus, porque eles acham que é a mesma coisa. E aí fica difícil de entender o texto também. Cristo é o princípio em todos nós. Jesus representa aquele mestre que 2000 anos atrás atingiu um grau de iniciação espiritual que ele manifestou o poder desse Cristo dentro dele. Como Buda atingiu o nível de Buda, o Dharmakaya se tornou um Buda, um iluminado. Né? Então, para os gnósticos e para Blavatsky, é assim que eu entendo. Eu acho que havia um momento em que Jesus era apenas Jesus. Tanto que nos textos gnósticos, a crucificação é algo bom. É a crucificação espiritual, é o Cristo que desce à matéria e se liberta das forças da ignorância. Quando ele transcende o poder da ignorância, ele sobe a cruz, digamos assim. Então, o Jesus, em algum momento, ele tem um grau de experiência espiritual e o homem se torna divino. Mas ele se torna divino porque ele encontra, ele manifesta esse Cristo nele. E o ensinamento das cartas paulinas, por exemplo, é de que todos nós podemos fazer isso também. Não foi na morte. Nos comentários da Blavatsky e em alguns apócrifos, fica claro que a crucificação, quando eu estou falando crucificação, eu não estou falando do assassinato, não estou falando daquela cena horrorosa toda, tá? Certo. É a cruz de luz. Essa crucificação de luz, ela ocorreu em vida. Ela só pode ocorrer em vida. Assim como o Siddhartha só pode se tornar Buda estando encarnado num corpo humano. Mas se você pensar em Cristo como a semente de Cristo, ou como a gente entende a semente de Buda dentro de nós, é mais ou menos a mesma coisa. Vamos indo aqui com os Mahatmas, que talvez fique mais claro para a gente. Eu trouxe um trecho das cartas dos Mahatmas. A carta 111 diz o seguinte: Avalokiteshvara é tanto o Pai imanifestado como o Filho manifestado. Avalokiteshvara é tanto o Pai
e manifesto como o Filho manifesto. São dois aspectos dessa energia espiritual. Sendo que o último, o Filho, procede do outro e é idêntico a ele, né? O Filho é idêntico ao Pai. Cristo e o Pai são uma e a mesma coisa. Isto é, o Parabrahma e o Jivatma, o sétimo princípio universal individualizado, o passivo e o ativo. Então, o Jivatma, ou o princípio universal ativo, é o Logos, o verbo. Chame-o por qualquer nome, mas deixe apenas que os infelizes cristãos saibam que o verdadeiro Cristo de todo cristão é Vá, a voz mística, enquanto o homem Yeshu foi apenas um mortal como um de nós, um adepto, mais por sua pureza inerente e sua ignorância do verdadeiro mal, que pelo que ele tem aprendido com seus rabinos iniciados e os hierofantes sacerdotes egípcios, já àquela época em rápida degeneração. Então aqui o mestre Kuthumi está dando uma grande dica. Ele está dizendo que de fato Jesus aprendeu com rabinos iniciados naquela época e com hierofantes egípcios, mas que Jesus era maior do que eles já, então não foi muito útil para ele, foi só para o início da formação, para despertar os poderes que já estavam na alma dele. Assim eu entendo. E que Jesus é um mortal como um de nós. Ele está dizendo, o mestre Kuthumi está dizendo, Jesus é como um de nós, um adepto, que tinha uma pureza inerente nele, e ele ignorava o verdadeiro mal, quer dizer, ele não praticava o mal, não é que ele era ignorante, mas que ele não se envolvia com o mal. O poder de luz em Jesus era muito forte. Então, ele passa pelos rabinos e pelos hierofantes egípcios, mas ele era um adepto, né? Ele tinha uma qualidade interior muito grande. E isso é Jesus. Mas o Cristo, ou o Logos, ou o Verbo, é a voz mística, que é o Jivatma, que é o sétimo princípio, que é o Avalokiteshvara manifesto. Isso é Cristo, não é um homem. Quando isso fica claro e a gente vai ler os textos gnósticos, o ensinamento fica muito mais fácil de entender. Porque aí não é um homem que subiu aos céus e bateu papo com uma entidade mitológica. Aí é os princípios mitológicos, divinos e metafísicos transmitindo o ensinamento através de Jesus, porque ele tem a compreensão desses ensinamentos celestes, porque ele tem esse nível de sabedoria. Eu sei que esse é um assunto que deixa todo mundo assim, de orelha em pé, né? É um assunto um pouco tenso. Mas a gente vai fazendo essas releituras de Jesus, quem sabe a gente encontra mais o mestre verdadeiro e a gente pode estabelecer uma conexão espiritual com ele a partir dessa busca dele, né? Porque aqui a gente não está falando aqui como curiosidade esotérica, né? Eu acho que a minha busca e a de vocês é de encontrar esse Jesus verdadeiro para poder realmente beber de seus ensinamentos, né? Se aproximar dessa grande alma que ele foi. A Blavatsky, ela escreve uma nota, um comentário de Subhahal ao Bhagavad Gita, que eu acho que acabaram de publicar em português na editora Teosófica, né? Esse comentário do Subhahal ao Bhagavad Gita é muito lindo e é muito crístico. Então, fica a dica. E a Blavatsky comenta, né? Para Brahman, é a essência única da qual vem a existir um centro de energia que eu chamarei por enquanto de Logos. Ele é chamado de Verbo pelos cristãos e constitui o Cristo divino, que é eterno no âmago de seu Pai. Novamente, a ideia de que Cristo, que é chamado de Verbo pelos cristãos, que é o Logos, o mesmo Logos do filon judeu, é essa essência. A essência que está num centro de energia, que o Subhahal vai associar para Brahman, que está no âmago do Pai. Então, o Cristo vai ficando cada vez mais próximo desse entendimento de um princípio divino, né? Para Brahman, o Atman, a voz mística, o Logos, é uma coisa muito grande, é uma coisa muito espiritual. É um princípio divino mesmo, e não uma pessoa. A Blavatsky escreve um comentário, a Sofia, que é um texto gnóstico importantíssimo, e ela também continua explicando essa questão do Cristo. Tenha-se presente que Cristo, para os gnósticos, significava o princípio impessoal, o Atman do universo, e o Atman dentro da alma de cada ser humano, e não Jesus.
embora no velho manuscrito cópita, no Museu Britânico, não sei qual manuscrito que ela está falando, Cristo seja quase sempre substituído pela palavra Jesus. Então ela está comentando aquilo que eu comentei, que às vezes os tradutores foram trocando Cristo por Jesus. E por isso também surge essa confusão de Jesus ser um Deus encarnado. Na verdade, Cristo é o divino encarnado dentro de nós, no âmago do nosso ser, no centro energético do nosso coração. É o Atma em nós, como princípio divino. Então, esse Cristo, como Atma do universo, é o Cristo que os gnósticos estavam buscando. Por isso que Paulo falava, sede como Cristo. E que Cristo em vós é a esperança de glória. E que é Cristo que deve ser buscado. E que todos sois como Cristos. Que todos possam tentar se tornar como Cristos. Aparece várias vezes passagens assim. Até mesmo no Novo Testamento. Nos apócrifos, por causa do esquema mitológico, fica mais claro ainda que Cristo é a terceiro grau da manifestação. Que a gente vai falar do uno, da unidade absoluta, que gera um círculo, que é o mãe-pai, o útero universal, que é a segunda pessoa da Trindade, né? E desse círculo, um ponto de luz irradia a luz e forma o cosmos. Esse terceiro, esse ponto que irradia como luz é o Filho, que é o Logos, que é o Cristo. Então, ele não pode ser uma pessoa nunca. Ele é o Logos. Então, é com isso que eu vou finalizar hoje. Semana que vem a gente vai entrar nisso, vai entrar na doutrina secreta gnóstica. O segundo, Cristo, o raio de luz, o Logos em nós. E aí a gente vai entender o que é o ensinamento esotérico de Jesus. E por que Jesus está falando que a gente precisa despertar esse Cristo, e por que chegar ao nível do Cristo, que é chegar ao Logos interior, é despertar ao poder desse Logos em nós, é se libertar, é alcançar a sabedoria divina, é se libertar da roda de renascimento compulsório. Vai ter vários paralelos com o budismo nesse sentido. É isso. Muito obrigada por hoje. Para mim é muito fácil compreender quando diz Gautama ou Buda. Uhum. Eu acho que foi o hábito do ocidental de nunca dizer Jesus o Cristo, mas chamava logo Jesus Cristo, né? Eu acho que a gente pode falar de semente de Buda ou de centelha de Cristo, que realmente é uma centelha de luz, né? É uma luz em nós, uma semente de Buda, e aí você voltar ao Pai ou entrar no Nirvana, acaba sendo a mesma coisa. Não, e também só complementando, que até acho que a Laia já abordou isso também das primeiras apresentações dela, né, de que a palavra Christos, em grego, tem uma relação com a palavra Krishna, em sânscrito. Então, aquilo que a gente vê na Bhagavad Gita, né, que a gente vê na tradição Bhakti, de Krishna como esse princípio, e Arjuna tendo que se alinhar com esse princípio para conseguir ir à batalha, e muitas vezes Krishna acaba sendo também humanizado no hinduísmo, né? Acaba sendo tratado como se fosse um salvador físico, que aí também a gente pode até também relacionar com alguns autores posteriores a Blavatsky que humanizaram Cristo, e eu acho que eles estão falando desse princípio, como a Laia falou, esse princípio universal, cósmico, que é Krishna, que está presente dentro de nós. E que é também o que a gente vê respaldado, né, na Carta dos Mahatmas, no Subahal, na Doutrina Secreta. E uma coisa também que eu estava pensando, Alaia, é que nos textos, em muitos textos apócrifos, pelo que eu me lembro, Jesus nem sempre é chamado de o Cristo, né? Muitas vezes ele é chamado só de o vivo, que é outro Sim. termo técnico que aparece bastante nos textos gnósticos, né? Jesus, o vivo, vivo com V maiúsculo, né? Já não é mais um morto que nem a gente, mas então também entre os gnósticos também me parece, não sei se você concorda, Alaia, que parecia que eles talvez tivessem um cuidado maior com o uso desses termos do que posteriormente começou a ser usado e aí ficou uma coisa meio confusa. Mas também tem um outro lado, né? Se a gente for pensar que no zoroastrismo, o Zoroastro, ele representa, mesmo ele não sendo um Buda, naquela tradição ele representa aquele potencial máximo. Então faz sentido que Jesus, sendo responsável por essa tradição, por esse grupo, por essa senda que ele criou,
ele acaba também, a imagem dele acaba sendo usado para representar o grau máximo que alguém pode chegar, mesmo que eles não estejam naquele estado ainda, naquele estado último, mas eles têm esse papel de representar arquetipicamente o que é esse estado. Sim, Bruno. E tem uma coisa que você falou, que nas cartas dos Mahatmas tem aquela passagem que o mestre, ele não é mestre o tempo todo. Ele não está o tempo todo exercendo o seu potencial divino fisicamente, enquanto ele está encarnado. Na maioria dos momentos eles são só homens comuns, que eu não acho que eles sejam homens comuns, porque até a capacidade intelectual e de virtude deles está muito longe da minha. Mas que o potencial de mestre dele só é manifesto quando ele coloca isso em movimento, né? Quando ele ativa isso. Então, os Mahatmas, quando eles estão manifestando-se como hierofantes, como mestres divinos, eles estão em contato direto com esse potencial divino dentro deles. Então, quando Jesus está transmitindo um ensinamento como um mestre, um hierofante, ele está manifestando o poder desse Cristo que está nele. E quando ele está só caminhando, ele é Jesus o vivo. Jesus aquele desperto que atingiu um grau de iniciação profunda e elevada, né? E, aproveitando o gancho do Krishna, a gente não fica achando que Krishna é um homenzinho azul andando por aí. E eles estão representando uma linhagem, uma tradição, um ensinamento puro e um ensinamento vivo, né? Então, eles têm uma grande responsabilidade ao transmitir esse ensinamento para tocar as nossas almas, para despertar para essa vida divina também. Então, a gente entender esse Cristo como Atma presente em nós e Jesus como um mestre capaz de transmitir isso de maneira viva para a gente, não como letra morta, né? Ele realmente transmite um ensinamento que ele teve acesso enquanto experiência pessoal também, ele tem um poder nisso. Ele está transmitindo um poder, né? Que no budismo tem os empowerments, né? No Vajrayana, essa transmissão do ensinamento é uma coisa muito forte. Então, a gente pensar nesse sétimo princípio, esse átomo, esse divino em nós, é a gente buscar o diamante dentro da caverna do nosso coração. É a gente, na meditação, buscar despertar esse Cristo, que é ouvir a voz do silêncio, que é ouvir esse átomo que está resplandecendo dentro de nós, mas está oculto por todos os nossos condicionamentos e vícios mentais. Então, Jesus, ele se torna vivo porque ele se libertou de tudo isso, né? Ele desperta espiritualmente e, justamente por ter se tornado vivo em vida, ter alcançado um grau de iluminação em vida e ter conseguido autodomínio de si mesmo, né, ter passado os limites da encarnação compulsória, ele pode, ao morrer, ele retorna nos textos gnósticos com completo domínio de si mesmo. Assim como os Mahatmas têm completo domínio para ir lá falar com a Blavatsky enquanto está andando no cavalo, vai lá, fala com ela e volta. Então, Jesus ensina os discípulos, mesmo no pós-morte, porque ele já não é mais alguém que está morto ou alguém que está preso aos condicionamentos reencarnatórios. Ele tem pleno domínio para transmitir o seu ensinamento. Por isso ele é Jesus o vivo. E aí foi legal que você trouxe dos textos gnósticos, porque nos textos fica bem claro quando a gente está lendo Jesus, que senta numa pedra e fala com Tomé, e Jesus conversando, e quando tem um ensinamento super profundo, complexo, aí aparece a palavra Cristo. E só para concluir, e assim como ele não recebeu uma entidade, ele também não fica transmitindo psicografias por aí, né? O Mahatma não trabalha dessa forma. Isso é muito claro nas cartas. Alaia, é importante essa questão porque talvez um dos desvios de pensamento e da forma de compreender é exatamente o fato de a gente não encarar o Cristo ou Avalokiteshvara, como você apresentou, como um princípio cósmico, mas como a figura de um poder que até antropomorfizou-se. E é interessante a gente ver também que naquele artigo de Blavatsky, Chelas e Chelas Leigos, que ela diz que é do livro 4 de Kyuté, uma das prerrogativas lá colocadas, são 7, para o discipulado, é de que se tenha uma percepção intuitiva de que se é o Avalokiteshvara ou Atman divino. Se a gente trocar o nome para o Cristo, a gente vai perceber que, de fato, ela está falando de um princípio cósmico e aquilo talvez que a gente tivesse que, no início da senda, perceber intuitivamente, depois tornar-se algo ativo e de plena consciência, né?
Então, há um momento em que esse Cristo, ele deixa de ser algo externo a nós, a gente percebe que nós somos aquilo. Mas a gente só pode manifestar essa luz em nós depois que a gente fizer todo o exercício de purificação. Senão a gente só vai manifestar a nossa sujeira. Por isso que a senda tem etapas. Disso do visualizar e do se tornar, a gente também vê na experiência dos místicos, no platonismo, no Plotino, que eu gosto muito do neoplatonismo, ele fala sobre a experiência da unidade, tornar-se como um. Quando você se une ao um, não existe mais você e o outro, existe só a grande unidade manifesta dentro de você mesmo, e não há mais diferenciação. Então, esse tipo de mergulho interior, de experiência espiritual, é algo que a gente tem que sentir como algo real, não como um ensinamento que a gente leu em algum lugar, não é uma coisa externa a nós. Quando a gente está falando do Cristo, e quando a gente está buscando esse ensinamento, seja no budismo, seja de Jesus, no gnosticismo, a gente entender que isso é algo que está dentro de nós. Então, a gente sentir o chakra cardíaco, sentir essa luz de Budi vibrando em nós, à medida que a gente tenta se aproximar do mestre e do ensinamento, vai tornando aquilo uma experiência espiritual de fato, né? E não só algo que a gente está lendo. Eu acho que é importante a gente ter esse tipo de abordagem. Tentar sentir no coração a presença do Cristo.